porque a gente vem trazendo uma linha de entendimento que não é muito comum e é o que a alma humana precisa para esse tempo, né? É entender os desafios, né, que estão diante de nós, diante de toda essa manipulação do sistema, né, tanto político, quanto financeiro, quanto educacional e também religioso, né? Porque, inclusive, a religião vai colapsar daqui a pouquinho, né? O espiritual está em conflito. Total, porque o que aconteceu? Todo mundo mentiu. Né? Todo mundo mentiu, desde a Constituição da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Mãe, né? Ela já nasce em cima de uma mentira de Constantino ali, da mãe dele, da turma ao redor ali, né? Os livros em Nicéia, toda a manipulação de poder que foi estabelecida, né? Depois, no 536, você tem a ruptura dos coptas, depois, no ano 1000, os ortodoxos, e, por final, em 1500, né? A vez de Lutero ali, o alemão, romper, aí depois vem Henrique VIII, que rompe 20 anos depois com a Inglaterra, e de lá para cá, né, a parte protestante, são cerca de 40 mil denominações ditas representantes da revelação. Meu Deus! Então, Jesus! Só a misericórdia, Rei. Só a misericórdia. Então vão que o papo hoje vai render. Vai chorar. A gente já começa falando aqui. O que a Bíblia diz sobre o nosso futuro que já está acontecendo? Olha só, posso falar? Pode. Não tem restrição? Não tem restrição. O diretor vai deixar? O diretor já liberou. Já liberou? Então a gente tem que falar de Enoque, cara. Por que esconderam Enoque? Então, por que esconder o livro de Enoque? É uma boa pergunta. Porque Enoque fecha vários alos bíblicos, né? E dá entendimento da bagaceira que nós estamos vivendo. O livro 1 de Enoque, né, já começa com a revelação do fim. O primeiro capítulo, o segundo capítulo, já diz que o mundo está acabando, cara. E que o Senhor está vindo com os seus santos para arrebentar geral. Quando você olha, né, o livro de Enoque, você olha a revelação de João, você vê claramente o livro de Enoque dentro de João. Quando você vai para as cartas de Pedro, Pedro faz alusão também a Enoque. E a epístola de Judas também faz alusão a Enoque. Se Lutero tivesse conseguido retirar os livros de Salomão, o livro de Pedro, de Judas, né, o livro de Tiago, nós iríamos ter menos informações que temos hoje. Porque para Lutero, né, Salomão não teria voltado ao caminho da iluminação, né? Ele continuaria ali no caminho das trevas. Você sabe que todas as nossas entidades que atuam com base no ocultismo, eles fazem uso dos conhecimentos de Salomão, né? Você sabia disso? Não, na parada a parte do ocultismo. Do ocultismo eu não sabia. Eles usam... No geral? No geral, as principais vão trabalhar com informações de Salomão. Inclusive, né, o princípio maçônico, né, tem a ver diretamente com o conhecimento do templo. Né? Você sabe que o início dos templários está ligado a 9 cavaleiros franceses, ok? Que vão para Jerusalém, passam 9 anos ali na área do templo, procurando alguma coisa que parece que depois de 9 anos descobriram, eles voltam à França e fundam os templários. E aí convencem o rei de França e o rei de Inglaterra a tomar a Terra Santa da mão dos seus habitantes, que lá estavam. E aí essa gestão dura mais ou menos 100 anos, até aparecer Saladino e arrebentar com todo mundo, e os sobreviventes negam a fé. Por isso eles chamam os ocidentais de infiéis, porque eles negaram a fé cristã para continuar vivo, por orientação do bispo de Jerusalém. Tu sabia disso? Não. É grave. Só que na tomada de Jerusalém a galera praticou inclusive canibalismo, além de estupro. Isso é o cristianismo que atravessou os séculos, né? Então, se você olhar com carinho depois de 536 DC, você vai ver um monte de escândalos pertinentes à Igreja Mãe. E quando nós temos as rupturas, os coptas eles se fecham, os ortodoxos se fecham, e na área protestante nós vamos ter também os escândalos e as guerras entre protestantes e católicos.
Que está tudo relacionado ao livro de Enoque, essa briga religiosa. Todo esse processo está ligado, né, à influência agora da turma que desceu em Hermon, né? Então, nós temos o registro de uma rebelião dos guardiões, que são os sentinelas, que está citado em Pedro e Judas, que desceram em Hermon e eles se envolveram com as filhas dos homens. Tá, então vamos lá, porque quando você fala em descer, seriam os anjos caídos. Vamos lá. 1/3 se rebelou com Lúcifer, né? E tudo indica que eles eram, né, foram responsáveis pela destruição do planeta Phantom, que fica entre a Terra e Marte, ali, né? Então, nós temos a posição de um planeta, que o nome dele é Phantom, e que esse camarada, se existiu ou não, ele foi destruído em um dado momento, ok? E está na conta dessa rebelião, e se você olhar o texto, né, o texto bíblico diz o quê? Ai dos moradores da Terra, né? Porque agora o dragão está sendo o quê? Lançado. Ok? Coincide com essa terminologia ou com essa expressão a bendita caída do meteoro lá no México, que arrebentou com o Jurassic Park. Lembre-se que a Bíblia que você lê, que eu leio, não faz alusão em momento algum aos dinossauros. E você nunca se perguntou por quê? Por quê? Aí vamos lá. Você tem uma terra anterior à terra que nós conhecemos. Meu Deus! Nós temos ocupantes dessa terra antes da condição humana. Meu Deus! Você tem civilizações que estavam atuando aqui antes de nós. Meu Deus! E aí, quando você chega na cultura suméria, a coisa fica pior. Porque agora você tem os Anunnakis interferindo diretamente na genética humana. Tá, então vamos por partes aqui. Você sabia que a mitocôndria é um alienígena? A mitocôndria é um alienígena? Ela é uma organela alienígena. E você carrega a mitocôndria da primeira mulher, e a ciência, na atualidade, já chegou à conclusão que boa parte das doenças, inclusive o câncer, são problemas de mau funcionamento da mitocôndria, e ela deve ser eliminada dentro de você e substituída por nanobots para que você tenha uma vida longeva. Só que, na conta da mitocôndria, você tem o conceito de biofotônica, biofótons, e a mitocôndria é a referência almática humana. Você sabia disso? Sim. Se tirar a mitocôndria, acabou a alma humana. Sim. Meu Deus! A sua alma não é desse planeta. Jesus! Olha só. E você tem essa passagem de uma mulher para outra. Por isso que no ano 536 DC, quando aconteceu a grande escuridão no hemisfério norte, 18 meses, os sobreviventes, especialmente as mulheres, né, elas foram alteradas a nível de glândula pineal, por conta dos metais pesados, por causa do flúor vulcânico. E tu sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Bruxas, feiticeiras, mulheres começaram a ter poderes paranormais. Telecinese, telepatia, levitação. Inclusive, tivemos uma menina levitando agora em Goiânia. Segura aí. Meu Deus. E tivemos um rapaz lá em Pernambuco saindo luz de dentro dele. Jesus! Tá, então vamos lá. Em 536 DC, depois de Cristo. Depois de Cristo. Tá, Nós teve a temos escuridão. 18 meses. E essa escuridão seria o portal. Essa escuridão está na conta de um problema vulcânico, uma grande erupção, dizem, né, que da Islândia, aquele vulcão gigante lá, e uma nuvem cobriu todo o hemisfério norte. E por 18 meses não teve luz. A galera fica com medo aí dos 3 dias sem luz. Já houve 18 meses, já ocorreu 18 meses sem luz. Inclusive, você tem uma igreja católica antes do 536 DC e outra depois disso. A maioria dos santos que hoje são venerados, né, boa parte deles surgem depois disso. Nós temos monastérios com freios e freiras que vão se dedicar à alquimia, olha só, conhecimentos alquímicos, a
cromoterapia, ao uso das cores, e as catedrais construídas a partir disso estão dentro de um conceito de gematria, geometria sagrada e fractal. Meu Deus! As catedrais emitiam frequências de cura, e se não bastasse, os sinos de cobre. Pouco ou muito sério, rei? Muito sério, mas justamente por causa dessa questão dos 18 meses que houve a escuridão, que houve-se a bruxaria. Alterou a glândula pineal dos sobreviventes por causa do estressamento, da escuridão, do bendito ciclo circadiano que foi alterado. O que acontecia intramuro era santo e extramuro era magia e bruxaria. Você tem que lembrar que no meio cristão, né, nós só temos relatórios de milagres dentro da Igreja Católica, aspas, quando em Azusa, no século XIX, finalzinho do século XIX, você tem o pentecostalismo nascendo com o pastor Simon Metodista, lá em Azusa, né? A partir dali, você tem uma manifestação, ok? A nível de glândula pineal. E detalhe, a primeira pessoa que manifestou isso não foi Simon, foi uma mulher. E as mulheres tomadas desse poder, elas impunham as mãos sobre os homens, inclusive Simon, e ele foi avivado. E no Brasil não foi diferente em Belém, não. A irmã Semíram está lá nas anais da Assembleia de Deus, é a primeira avivalista quando os meninos, né, Gujamin e Daniel, estavam pregando lá e a Igreja Batista pegou fogo. Quando a Igreja Batista pegou fogo, cheia do Espírito, a pessoa que foi tomada foi uma mulher. E essa mulher impôs a mão sobre os homens começaram a ser ativados espiritualmente. Inclusive, tem relatos de pessoas levitando.